Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Vou dar continuidade ao nosso curso de MVC. Na aula anterior, nós levamos os comandos SQL que estavam no formulário para fazer a persistência na classe cliente. Então já teve uma evolução, nós tiramos do formulário e agora a gente usa um objeto, uma classe, para passar os parâmetros e fazer a persistência dentro da classe, que é aqui. Aí nós identificamos que essa classe aqui, ela não está no padrão MVC, que ela tem que ser desmembrada. Então nós identificamos que essa parte aqui é o model, porque ele representa justamente a minha entidade de banco de dados cliente. Então essa estrutura aqui, só ela faz parte do model. Na camada model, eu não posso ter instrução SQL, eu não posso ter esse insert. Então, essa function aqui, persistir, no MVC, ela estaria no DAO. Então, inicialmente, o que nós vamos fazer aqui? Apenas acrescentar duas novas units e desmembrar esses dois blocos aqui em duas units diferentes. Uma para model e uma para DAO. Isso não quer dizer que em seguida isso já funcione, porque não há ainda a comunicação entre as camadas. E falta também a controller, ok? Vamos fazer a primeira parte então, que é desmembrar a classe cliente em model. Então já de cara, eu posso inserir uma unit e pegar essa parte que já está pronta aqui, só copiar e jogar lá na unit nova. E agora eu vou salvar essa unit. Então eu tenho que observar agora que isso aqui é minha model, eu tenho que pôr na pasta correspondente, pasta model. E ela vai se chamar o model cliente. Pronto. A minha model já está certa. O próximo passo é criar a DAO cliente. Então vamos inserir mais uma unit. E nós podemos ainda aproveitar aqui, pegando ela toda, e aí a gente adapta aqui. Vou deixar só a function persistir. E vou corrigir aqui para DAO. Vamos salvar. Então agora na classe, na pasta DAO. E aqui é minha UDAO cliente. Ok, então se olharmos aqui, nós já temos a nossa DAO cliente e a nossa model cliente, ainda sem funcionalidade, mas falta na minha controller fazer a controller cliente. Então esse é o próximo passo, fazer a controller cliente. Antes de criar a minha controller cliente, eu vou comentar esse bloco aqui para que consiga compilar o projeto sem erro. Aqui na minha DAO cliente e na minha model cliente, a function persistir. Por que eu estou fazendo isso? Porque tanto a DAO cliente quanto a model cliente, elas foram desmembradas dessa classe cliente. Então eu peguei isso aqui, que tinha ambas, desmembrei em duas para ficar no padrão MVC. Mas eu tenho apenas o esqueleto aqui delas. Elas não estão prontas para uso.
Agora eu vou adicionar uma nova unit, que é para o meu controller cliente. Já vou salvar ela na pasta controller, e vou seguir o padrão da nomenclatura, o controller cliente. O que eu já sei de antemão, que a minha controller, para acessar a camada acima dela, que é a model cliente, obviamente ela precisa conhecer essa classe. Então preciso fazer uso dela. Então Alt F11, eu vou pegar a model cliente. Então agora eu posso escrever aqui a minha T-controller. Para ver a comunicação entre a controller e a model, eu preciso aqui dentro ter um objeto do tipo TModelClient. Então, property, vou criar aqui uma do tipo TModelClient. Marco a linha toda, Ctrl Shift C, e eu já tenho agora aqui uma variável privada, a fModelClient, que é do tipo TModelClient. Agora nós vamos programar o método construtor e destrutor. Marco os dois, Ctrl Shift C, e agora aqui nós vamos programar tanto a criação do objeto quanto a forma de destruí-lo. Então, o meu fModelClient, ele sempre vai ser criado quando eu criar uma instância da controller cliente, automaticamente. Por quê? Porque já está no create dessa classe. E toda vez que eu destruir o meu controller cliente, eu preciso destruir também a minha fModelClient. Se ela foi criada automaticamente quando eu tenho aqui a criação do controller, quando eu for destruir o meu controller, eu preciso destruir a minha fModelClient. Então, free and new fModelClient. Ele está reclamando aqui da free and new porque eu preciso fazer uma declaração na uses, que é o system.sysUtils. Já tirou aquela marcação em vermelho. Bom, isso aqui já é o esqueleto da nossa controller cliente para acessar a camada acima, que é a model cliente. Vou trabalhar um pouco agora a tDAO cliente. Antes ela tinha aqui uma function persistir. Eu vou desmembrar a persistir nessas functions, que além da persistência tem o selecionar. Se a gente pensar agora nos princípios solid, a letra S ela é o SRP, que é o princípio da responsabilidade única.
Então, o que esse princípio diz? Que uma classe ela tem que ser especializada. Ela tem que fazer uma única coisa. Se eu olhar agora aqui para esse bloco, eu posso pensar da seguinte maneira. Eu estou violando o SRP? Sim ou não? Eu tenho mais de uma responsabilidade aqui. Eu tenho um selecionar, eu tenho incluir, excluir, alterar. O que eu quero fazer? Eu quero ter uma DAO cliente incluir, uma DAO cliente excluir, uma DAO cliente alterar. Eu preciso dessa granularidade ou essas 4 functions aqui, elas me representam uma única responsabilidade que é o CRUD. Então não existe certo ou errado, é uma interpretação. Você pode interpretar que isso aqui é uma única responsabilidade, CRUD, ou se você quiser uma granularidade, você vai estender essa DAO cliente aqui, ou melhor, estender não, você vai granularizar e vai fazer várias DAO cliente incluir, DAO cliente excluir, DAO cliente alterar, DAO cliente selecionar. Então é uma interpretação, não existe certo ou errado. Bom, o que ela vai receber aqui para poder fazer a inclusão, exclusão, alteração? Ela tem que receber um objeto do tModel cliente. Então eu preciso fazer uso da tModel cliente. Então esse parâmetro aqui é um tModel cliente. Essas 4 functions vão substituir a function persistir que eu tinha antes. Então eu posso depois tirar essa function daqui que eu não vou usar mais. Marco essas 4, Ctrl Shift C, e agora aqui eu vou escrever os comandos SQL pertinente a cada uma das operações do CRUD. Eu já voltei com as functions, com os comandos pertinentes a ela, assim nós não perdemos tempo digitando. O que basicamente ela faz? Ela faz uso da criar query, que é aqui da DAO conexão, que nada mais é do que criar em tempo de execução um componente do tipo tfdQuery, associar a ele a conexão de banco de dados e me devolver esse objeto pronto para uso aqui na DAO cliente. Então é isso que ele faz aqui. Com o objeto criado, eu faço o comando aqui alter table. É um comando simples para alterar um registro do banco de dados. Assim que termina o uso, ele destrói esse componente, esse objeto da memória. Deu certo, dá um result true. Deu errado, deu um result false. E é muito parecido para as outras functions, né? Ele faz o acesso no criar query, dá o comando, destrói e dá o result. Mesma coisa para incluir. Cria a query, dá o comando e libera da memória e dá o result. E tenho o meu selecionar, que aqui ele não vai devolver um boolean igual às outras. Por quê? Ele vai devolver para minha tela, lá para minha view, uma query preenchida para eu jogar num dataset, num main table. Aí eu posso escolher o que eu quiser. Eu pretendia ainda nessa aula concluir a model cliente e a controller cliente, porém ela já está um pouco extensa a aula de hoje, então eu vou parar por aqui. Espero que tenham gostado. Até a próxima.